Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, com direção de Adriana Câmara, o espetáculo do Núcleo de Teatro de Imersão As Palavras da Nossa Casa discute a relação entre uma mãe e uma filha que tentam superar as mágoas do passado. A montagem acontece a partir do dia 17 de janeiro e tem sessões às sextas, às 6h30 da tarde e às 8 da noite. Adriana, seja bem-vinda à Rádio Baruch FM. Conta pra gente, né, essa nova montagem das Palavras da Nossa Casa. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Oi, Afrânio, é um prazer estar conversando com você de novo esse ano. As Palavras da Nossa Casa é inspirado em Bergman, o cineasta, principalmente inspirado em Sonata de Outono, mas também tem referências a alguns outros filmes de Bergman. E a proposta segue a mesma ideia do nosso espetáculo anterior, que é a nossa linha de trabalho, que é trabalhar com espetáculos imersivos, em que o público é colocado dentro do espaço ficcional da obra, sem separação entre palco e plateia, como se ele estivesse testemunhando cenas da vida real, e não uma encenação. A ideia veio da minha paixão pela obra de Bergman e por esse formato. Eu resolvi juntar as duas coisas. Conta um pouquinho da história do texto e o que você buscou resgatar, né? Quais são os sentimentos que precisam mãe e filha se depararem? Bom, a história conta a visita de uma mãe, Charlotte, a sua filha Eva. Elas não se veem há muitos anos. A mãe era muito focada em trabalho, era uma cantora famosa, e descuidou um pouco da filha quando ela era criança para poder focar na carreira. Nesse processo, a filha engravidou, por sugestão dos pais, acabou fazendo um aborto. O tempo se passa, ela se casa com o Vitor, que é o marido dela, durante a peça, e eles têm um filho que a mãe não chega a ver porque está em concertos, e quando o filho está quase fazendo 4 anos, ele morre afogado. E a mãe também não vê, porque elas não se veem há 7 anos, que é quando a mãe, enfim, vai visitá-la. E ela perdeu o momento do nascimento e o momento da perda do filho da menina. E isso deixa todas essas mágoas muito, muito afloradas, assim, na história. E é uma história com que a gente se identifica muito, porque essa questão desse tipo de conflito entre a carreira e as responsabilidades maternas, sabe? Sim. É um conflito muito presente. É um conflito feminino muito presente também, né? E também masculino, às vezes, você pode ter um pai que tenha que lidar também com essa questão, né? De você ter que trabalhar muito e aí dar menos atenção para os filhos, ou o inverso. E essa questão é muito dolorosa para a personagem. E é sentida de maneiras diferentes pela mãe e pela filha. Adriana, e os espectadores assistem a tudo isso, né? Acomodados em cadeiras espalhadas pelos diferentes cômodos da Casa das Rosas, que é um espaço que foi pensado para essa encenação, né? Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo criativo. Justamente. A gente pensou a peça, a gente escolheu o texto, etc. Mas a gente moldou os espaços da peça para que encaixassem na Casa das Rosas. E aí a gente circula por 3 ambientes da Casa das Rosas e em tempo real. Então a história dura 1 hora e o espetáculo dura 1 hora. Enquanto a gente vai caminhando de um cômodo para outro, seguindo a ação da peça, o público caminha junto, sem parar. Não tem elipse nem tem pausa. A gente vai direto. Os deslocamentos também são peça, sabe? Então acaba ficando bem dinâmico e você acaba se sentindo mais imerso mesmo, porque até o tempo não só o espaço, mas também o tempo do personagem é o seu tempo como espectador. E o legal também é que a Casa das Rosas é um espaço muito aconchegante, é muito bonito aqui na cidade de São Paulo, para quem é de fora, para quem não conhece, localizado na Avenida Paulista, né? Uma das principais avenidas. E aí tem a Casa das Rosas, que é dedicada à poesia, à literatura, e esse tipo de espetáculo, né, que o Núcleo de Teatro de Imersão que vocês acabam realizando, casa muito, né, com a característica da própria Casa das Rosas, né? Sim, além do que a casa é para ser uma casa pastoral de o marido, o Vitor é pastor, o marido de Eva, a minha personagem, e é um casarão bonito, lindo, que tem tudo a ver com a trama que a gente ambientou na década de 60. Então,
além de ser lindíssima e super adequada ao espetáculo, esse casarão está tendo a sua última peça antes de fechar para restauro. As Palavras da Nossa Casa vai ficar até março e em seguida a casa vai passar por um processo de restauro e vai ficar fechada durante 2 anos. De modo que é uma ótima oportunidade para você conhecer a casa, inclusive conhecer cômodos que não ficam abertos ao público, que são reservados para cursos, para oficinas, mas não ficam abertos para circulação do público visitante. E nós vamos circular tanto pelo hall como por essas salas que ficam fechadas para a visitação. Bem, vocês, a temporada vai até quando, Adriana? E passa já os dias, horários e a questão dos ingressos, como é que a gente pode adquirir? Então, vocês podem adquirir o ingresso através do site, a gente está vendendo no Simpla, é www.simpla.com.br/Núcleo Teatro de Imersão, tudo colado. Núcleo Teatro de Imersão, sem tio, né? A venda do ingresso é por lá, a meia entrada custa 30, a entrada inteira custa 60. Nós vamos ter sessão apenas nas sextas-feiras, são 10 sextas-feiras, em 2 sessões, às 18h30 e às 20 horas. As sessões vão até 27 de março, a gente só não tem sessão na sexta-feira da semana de carnaval, que é dia 21 de fevereiro. Por se tratar da Avenida Paulista, né, e o horário é muito legal, porque você falou que é 1 hora de espetáculo, então a sessão das 8, 9 horas, a pessoa já pode aproveitar um pouco da cidade de São Paulo, aproveitar um pouco da Paulista, né, para outras coisas. Quer dizer, é legal esse horário que ele não é tão estendido, né, Adriana? Sim, e a primeira sessão também. O pessoal que trabalha nessa região central, se conseguir chegar na primeira sessão, que é das 6h30, vem direto do trabalho. Sai do trabalho e vai direto para a sessão das 6h30 e às 7h30 já pode fazer outra coisa também. E vamos falar um pouquinho da questão, você faz a direção, mas você também está em cena. Quem está contigo em cena? E fala também a questão da cenografia, figurino. Passa um pouquinho para a gente, trilha sonora, se tem, apesar que esse processo de imersão é um pouco diferente, né, do que a gente já está acostumado. Então, até esses elementos cênicos, eles têm que ser trabalhados de uma outra forma, né, Adriana? Pois é, a gente tem, começando na ordem, quem está comigo, eu sou a Adriana Câmara, né, eu dirijo, faço a cenografia, elaborei o figurino, e aí tô fazendo a produção também. E atuando com a personagem Eva. Tem Glau Gurgel, que tá fazendo o papel de Vitor, e Gisele Menon, que faz o papel da minha mãe, que é a Charlotte. O processo de construção do cenário e do figurino foi um processo de pesquisa mesmo, para que ficasse o mais realista possível, de acordo com a época, mas também levando em consideração não só a época, mas também o perfil dos personagens. No caso do figurino, roupas que tivessem a ver com eles, uma paleta de cor que fosse adequada para o personagem, combinasse também um personagem com outro e com o cenário. Um cenário que tivesse um aspecto de que esteja em uso, que não seja tudo novo, mas que haja o desgaste do tempo para mostrar que esses objetos são reais e não um cenário também. Com relação à trilha sonora, a gente não tem trilha incidental, né? A gente só poderia ter trilha na própria ação. Então, por exemplo, eu poderia ter um personagem colocando um disco para tocar na vitrola. Mas nesse caso não há. Eu canto em cena. E minha mãe me dá uma lição com relação à música que eu canto, já que ela é uma cantora lírica. Mas não tem acompanhamento. Ainda assim, está funcionando super bem. E a gente teria um outro elemento que eu nem sei como chamar. Eu posso chamar de, sei lá, em vez de cenografia, aromografia. Porque a gente trabalha muitos cheiros de cena. Como uma coisa, você está bem imerso mesmo naquele ambiente e é muito pertinho, você está do lado dos atores. Então você sente o cheiro de baunilha dos biscoitos que a gente serve, sente o cheiro do café, sente o cheiro dos perfumes dos personagens que são diferentes e tem a ver com a personalidade deles. Enfim, tem uma, sei lá, aromografia nesse espetáculo que acho que a gente pode considerar também.
Bacana. E uma coisa que sempre chama a atenção, né, Adriana? Essa proposta, né, que vocês trazem, que o núcleo traz, é que, claro, não há uma interação do público com a peça em si, mas pelo público está muito próximo, está dentro, né, acompanhando toda a encenação. Queria que você contasse depois quais são os feedbacks que vocês recebem, como é que é isso? Eu acho que é uma experiência muito bacana para quem vai assistir ao espetáculo, né? Olha, com o Tio Ivan, nas 3 temporadas que a gente teve de Tio Ivan, de 2017, 2018 e 2019, a resposta foi sempre de pessoas muito emocionadas e de pessoas dizendo realmente, olha, eu me senti como se eu estivesse ali. Eu me senti como se eu estivesse realmente na casa de fazenda dos personagens. No caso, essa peça era uma casa de fazenda. E várias pessoas se mostraram muito mais... mostraram uma reação de pertencimento muito maior nesse tipo de montagem do que nas montagens de teatro tradicional que elas conheciam. Muita gente nunca nem tinha visto teatro de imersão, na verdade, viu pela primeira vez teatro imersivo conosco, sabe? Sim. E aí era um formato novo. O que eu percebo é que o público se envolve mais com a trama. Esse espetáculo tem 1 hora, mas o espetáculo anterior tinha 2 horas quase. E as pessoas viam que, poxa, já acabou, sabe? De repente, a história era bem conclusiva, mas ninguém tinha se cansado, sabe? Como, de certa forma, há um dinamismo, porque é como se você já estivesse mesmo na casa dos personagens, você não só circula pela casa, mas como também, mesmo quando você está sentado num único espaço, você não fica parado olhando para frente, porque a cena acontece na sua frente, mas também no seu lado direito, no seu lado esquerdo, atrás de você. Você tem que girar na cadeira para conseguir observar tudo o que está acontecendo em todos os ângulos. E necessariamente, quando você está olhando para um lado, alguma coisa que está acontecendo do outro lado, você está perdendo, né? Porque seria assim se a coisa estivesse acontecendo na sua casa, na sua sala de casa, né? Você está olhando para alguém que está falando na sua frente, mas lá atrás você está perdendo o que a outra pessoa está falando, a menos que você vire. Então, é assim mesmo. A pessoa, acho que pelo fato de a pessoa estar se sentindo tão dentro e ela ter que se mover para acompanhar o espetáculo, não só de um lugar para outro, mas no seu próprio lugar, em torno de si mesmo, eu acho que isso faz com que o espetáculo passe muito rápido. A pessoa, quando vê, poxa vida, já acabou. Ô, Adriana, e para essa temporada na Casa das Rosas, né? Como é que está a questão do apoio cultural, do patrocínio? Vocês têm esses incentivos? Não, o patrocínio continua sendo o bolso da equipe. Mas a gente tem o grande apoio da Casa das Rosas e da Poieses, né? Certo. Que são do governo estadual e que estão recebendo a gente nesse espaço. Então, só a gente ter a oportunidade de estar nessa casa já é um super maravilhoso apoio. Bacana. Mas em relação aos custos de frete, figurino, cenário, divulgação, programação visual, tudo isso, tudo que envolve a produção do espetáculo, não é pouca coisa, está sendo patrocinado pelo elenco. Legal. A gente teve o grande apoio também da nossa assessoria de imprensa, que está nos levando a uma mídia que a gente nunca tinha alcançado antes. E mais do que nunca, então, é fundamental a participação do público, né, através dos ingressos. Então, repete para o nosso ouvinte aqui como é que podem comprar os ingressos, né, acompanhar a temporada, horário. Passa de novo, Adriana. Passo. Antes, só complementar, a assessoria de imprensa da gente se chama Fática. É uma ótima agência. A agência Fática, e está super ajudando a gente, só para não esquecer de mencionar. Os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, no site do Simpla. Para você chegar no link da venda dos ingressos, é www.simpla, S de sapo, Y, M de Maria, P de pato, L de leão, A, .com.br/Núcleo Teatro de Imersão. Tudo colado, sem o tio. E vocês ficam até 27 de março, é isso? 27 de março. Sempre nas sextas-feiras. Ok, com 2 sessões, às 6h30 da tarde e às 8 da noite, né? Exatamente. Adriana, um prazer imenso falar contigo mais uma vez, né? Parabéns. Um prazer, Afrânio. Sucesso para você, mas eu acho que eu estou esquecendo de algo. Eu acho que eu estou esquecendo de pedir alguma coisa para você. Você lembra? Que?
Ai, eu lembro, mais ou menos. A gente tá numa emissora de rádio, né? Então o rádio faz o quê, né? O rádio toca o quê? Toca música. Eu acho notícia. Que seria bom a gente encerrar com uma música, né? Do teu gosto, do teu repertório. Ai, meu Deus, eu esqueci que eu tinha que me preparar antes pra escolher uma música. É do teu gosto, é do Sabe teu... que música? Eu tenho que ver se você encontra. Vamos ver. Tem tudo a ver com o espetáculo, pode escolher essa. Janelas Abertas, de Tom Jobim. Ótima pedida. Adriana, então, vamos manter as janelas sempre abertas, né? Para a nossa cultura, para as produções, né? Do Núcleo Teatro de Imersão. E, mais uma vez, parabéns e seja sempre bem-vinda aqui na Baruch. Muito obrigada, Frânio. Um grande abraço e feliz 2020 para você e para o pessoal da Baruch. Para todos nós. Sucesso e tudo de bom aí para você e para toda a equipe. Obrigada. Tchau. Ouvimos na Rádio Baruch FM a diretora e atriz do espetáculo As Palavras da Nossa Casa, a Adriana Câmara. Sim, eu poderia fugir, meu amor. Eu poderia partir sem dizer pra onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor. Eu poderia morrer e me serenizar. Eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Sim, eu poderia fugir, meu amor. Eu poderia partir sem dizer pra onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor. Eu poderia morrer e me serenizar. Eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Possa vir iluminar nosso amor. O espetáculo As Palavras da Nossa Casa, do Núcleo Teatro de Imersão, acontece na Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista 37, no bairro da Bela Vista. A temporada vai de 17 de janeiro a 27 de março, às sextas-feiras às 18h30 e às 8 da noite, exceto no dia 21 de fevereiro, sexta de carnaval.
Vendas online pelo site Simpla, sympla.com.br/Núcleo Teatro de Imersão. Acontece na cidade.